Sim. Olha só. A gente vai Hoje, falar sobre o clima. hoje nós vamos falar sobre clima. Quem sabe dizer o que é clima? É o tempo das estações. Ela indica o tempo, se vai fazer sol, vai chover, Quando a vai gente fazer fala se vai frio, fazer sol, se vai chover, a gente está falando de clima ou a gente está falando de tempo? de E aí, clima. Samir? Clima e tempo é a mesma coisa? Você acha o que, Ismael? Clima e tempo é a mesma coisa? É ou não? E para você, Bia, clima e tempo é a mesma coisa? Ah, não sei, acho que não. Acho que não. É porque. Calma aí, eu vou pensar. Sim. Vai pensar ainda? Então, pesquisar. Pesquisar vai ajudar. É Então, porque depois como eu tenho que pensar. olha só. Hoje a gente vai aprender um pouquinho a respeito de clima. Então a gente vai ver que clima e tempo são duas coisas totalmente diferentes. Quando eu falo em clima, eu estou falando de um conjunto de condições atmosféricas, um conjunto de coisas que acontecem na atmosfera. E esse conjunto de coisas, ele é estudado em um período de tempo. Geralmente, para você definir o clima de um lugar, demora em média 30 anos de estudo. Então, o clima, ele é analisado através das condições da temperatura, do vento. O clima ele pode ser chuvoso, ou pode ser um clima seco, ele pode conter. Quando a gente fala de clima seco, a gente está falando de estiagem. Isso também vai influenciar na variação da umidade do ar, que são as partículas de água que estão na atmosfera, que isso ajuda. Já quando a gente fala em tempo, a gente está falando em uma coisa pontual. Por exemplo, como está o tempo de Quaraci hoje? Hoje, o tempo de Quaraci hoje, ele Está está sendo muito frio e chuvoso o tempo. frio e chuvoso, isso mesmo. O tempo em Quaraci hoje está assim. Mas se eu for falar a respeito do clima de Quaraci, aí eu tenho que analisar um tempo maior, um período de tempo maior, durante os anos, como é a condição climática de Quaraci. Por exemplo, Quaraci, ele está em uma faixa de território que ele corresponde a um tipo de clima conhecido como tropical litorâneo, que a gente vai ver um pouco mais na frente. Então, a gente já sabe já a diferença de clima e de tempo. Quando eu falo em clima, eu falo de condições atmosféricas estudada durante alguns anos. Quando eu falo de tempo, eu estou falando da condição atmosférica do que está acontecendo no momento, no dia. O clima pode estar chuvoso, pode estar seco, pode ser com pancadas de chuva. O tempo, ele pode estar frio, ele pode estar quente, certo? Aí a gente vai. Professor, tá travando. Tá travando? Aí o que é que a gente vai entender agora? Caiu aqui. O que é que vai definir o clima? Para definir o clima, existem alguns condicionantes do clima. Esses condicionantes do clima, eles vão influenciar diretamente se esse clima ele vai ser quente, se ele vai ser frio, se vai ter muita chuva, se vai ter pouca chuva. O primeiro que eu trouxe para vocês foi latitude. Quando eu penso em latitude, eu tenho que ter como base aquilo que nós estudamos anteriormente lá nas coordenadas geográficas, nas linhas. Eu tenho que ter como ponto básico a linha do Equador. Próximo à linha do Sim. Equador, baixas altitudes. Significa que a temperatura ela vai ser mais alta e o índice de chuva ele vai ser maior. Quanto mais longe eu tiver do Equador, maior a latitude. Menos média. Justamente, vai ser menor a temperatura, vai ser menor o índice de chuva.
E você vai ter uma então característica, seria isso. você vai ter uma característica principalmente de quê? De estações mais bem definidas. Quanto mais próximo do Equador, você vai ter basicamente duas estações. Uma estação com um pouco mais fria e com menos chuva, e outra estação mais quente com mais chuva. Mas você não vai conseguir ver as 4 estações do ano como em latitudes menores. Aí tem outra coisa que é importante, a altitude. Toda vez que eu falo de altitude, eu estou falando de quê? Basicamente Do aquecimento do ar. Justamente. Quando eu falo de altitude, está relacionado com o aquecimento do ar. Quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura desse ar e essas partículas elas vão estar mais juntinhas. Quanto mais frio está o ar, mais junto tá essas partículas, porque o ar está congelando e virando uma partícula de água ou uma partícula de gelo. Como é que eu consigo ver isso? Vocês já repararam que no topo das montanhas que são bastante altas, são lugares gelados, que tem neve? Por quê? Por causa da altitude. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Aí tem outro fator que é importante, a maritimidade, a influência do mar na condição climática. Lugares que são próximos ao mar, eles são diretamente influenciados pelas partículas de água que vêm do mar e faz com que esses lugares chovam bastante. Então, os índices pluviométricos de lugares que sofrem essa influência da maritimidade vão mostrar que esses lugares eles são muito úmidos e tem uma quantidade de chuva muito grande. E se eu estou próximo ao mar, a tendência é que esses lugares eles sejam também, tenham temperaturas também elevadas. Então, todos os lugares que sofrem a influência da maritimidade, automaticamente vai ser lugares que o índice pluviométrico, quando eu falo de índice pluviométrico, eu estou falando da quantidade de chuva. Esse índice pluviométrico ele vai ser um índice grande. Vai ter bastante quantidade de chuva distribuída durante todo o ano. Aí tem também a influência do continente, que chama-se continentalidade. Todas as vezes que eu penso em continentalidade, eu estou pensando basicamente em uma única questão. Quando eu falo em continentalidade, eu estou falando da influência do continente na condição do clima. Enquanto a maritimidade ela vai trazer umidade, a continentalidade ele vai trazer um ar seco. Então, acabei de botar pro fone. Lugares que são distantes do mar são lugares que têm um clima mais seco. Por exemplo, Seu microfone está ativado. o clima do Cerrado brasileiro. O índice lá de umidade do ar é baixíssimo, porque está no interior do Brasil, um lugar onde não recebe tanta influência da maritimidade, ou quase não tem influência da maritimidade. Então, lá o clima é seco, lá o índice de chuva é baixo. Então, essas condições, elas são fundamentais para a gente entender. Então, regiões que sofrem uma influência maior dessa continentalidade são regiões que vão chover menos, que vão ter temperaturas mais elevadas durante todo o ano. Em contrapartida, quando chega o período frio, eles tendem a ter uma friagem também maior. Outra questão que é importante, que define também a questão do relevo, do clima, o relevo. Então, regiões localizadas próximas a montanhas, regiões de montanhas, esse relevo ele vai impedir o quê? O deslocamento dessas massas de ar. Ele pode funcionar como uma barreira. Por exemplo, a Serra do Mar. A Serra do Mar, que está ali na região sudeste, ela funciona como uma barreira. Fazendo com que essas massas de ar elas se desloquem para o litoral. Falei que esse não era meu. De São Paulo. Esse é o seu filho, Outro exemplo. Não falei, não. Se a gente for olhar, Ismael, desliga o microfone, por favor.
Se a Nada a gente for olhar ver. outro exemplo, por que o sertão ele chove tão pouco? Maia, Porque desliga o existe uma microfone. barreira geológica, existem alguns morros e alguns pequenos planaltos que impedem que a maritimidade chegue até essa região que nós conhecemos como sertão nordestino. Então, as massas de ar, com bastante umidade que vem do mar, elas esbarram nessa barreira geológica, que são esses morros, essas formas de relevo mais elevadas. Então, elas esbarram e acabam não chegando no interior, para que haja um número maior de chuvas. Aí entra a questão das massas de ar. Como é que funcionam as massas de ar? Existem dois tipos de massa de ar. Existe uma massa de ar quente, que ela é formada próximo à linha do Equador, e uma massa de ar frio, que elas são formadas nos polos, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. E ocorre uma troca entre essas massas de ar. Essa massa de ar quente, que ela é formada no Equador, ela se desloca para as porções mais próximas do polo, enquanto as que são formadas no polo, elas se deslocam vindo para o Equador. Para quê? Para que o planeta não congele e também para que o planeta não esquente demais, para que haja um controle térmico. Então, o que é que vai acontecer? Essa troca de ar vai fazer com que haja esse equilíbrio. E essas massas de ar, elas são responsáveis por quê? Por manter as condições climáticas. Então, quando eu mudo as condições atmosféricas, por exemplo, quando eu adiciono uma quantidade maior de poluentes e faço com que esse efeito estufa ele seja um pouquinho maior, eu vou mudar a dinâmica dessas massas de ar e automaticamente eu vou fazer o quê? Eu vou mudar as condições climáticas. Por exemplo, existem alguns fenômenos que são conhecidos como El Niño e Laninha. Eles acabam mudando as condições dessas massas de ar porque ele muda a temperatura da água do mar, lá do Oceano Pacífico. Porque da mesma forma que existem essas massas de ar, existem também correntes oceânicas que vão influenciar também nessa dinâmica da temperatura. Da temperatura não, do clima. Outro fator que é importante para o clima, a vegetação. Por que a vegetação é importante? Porque quanto maior a vegetação, mais umidade vai ter no lugar. E se eu tenho se eu tenho uma umidade maior, eu tenho um índice de chuva maior. Aí explica por que a região norte do Brasil, a região da floresta amazônica, é uma região que chove tanto. Então, ela vai funcionar como regiões de florestas mais densas, ela vai reter a umidade e vai fazer com que haja um índice maior de chuva. Certo? Certo. Aí a gente Certo. vai avançar um pouco mais. Quais são os climas do Brasil? Um minutinho só. Equatorial e tropical. Deixa eu admitir mais uns dois coleguinhas aqui. Barabamba. Lembra de mim. Então, vamos lá. Os climas do Brasil, eles são esses aqui que eu vou mostrar para vocês. O clima equatorial. Quando eu falo de clima equatorial, eu estou falando de uma região que está próximo à linha do Equador. Então, essa região aqui, a região norte, que ela abrange principalmente a Amazônia brasileira. Então, a Amazônia brasileira é uma região de clima equatorial. Isso vai interferir em quê? É uma região que tem bastante florestas densas,
que retém bastante umidade. Isso vai fazer com que lá chova bastante. E lá tem um tipo de fenômeno climático chamado de chuva da hora certa. Todos os dias, no mesmo horário, acaba chovendo. Por quê? Graças a essa característica desse clima equatorial. Esse clima equatorial ele tem a característica de ser quente, por estar próximo à linha do Equador, recebe uma incidência grande de raios UV, de raios solares, e de ser úmido. Por quê? Chove bastante. Isso vai influenciar, por exemplo, no tipo de vegetação. As árvores nessa região equatorial vão ser árvores ombrófilas, que são árvores de grande porte, com folhas largas. Isso caracterizado pela condição climática. Aí nós temos o clima tropical, que esse clima tropical ele abrange a maior parte do Brasil. Ele geralmente aparece como tropical de altitude, tropical litorâneo. Esse clima tropical ele tem a característica de ter um verão quente e chuvoso e um inverno com temperaturas um pouco menores e menos chuvosas. Então, nesse clima tropical, você vai ter basicamente 2 estações do ano. O verão quente e chuvoso e o inverno com temperaturas menores e com menos chuva. O tropical litorâneo, que é o clima que nós estamos inseridos, você vai encontrar temperaturas também elevadas, uma estação chuvosa no verão e outra seca no inverno. Então, é o que a gente consegue ver. Aí vocês podem estar pensando assim, mas a gente está no inverno, professor, e está chovendo. Quando fala de uma estação seca no inverno, não significa que não tenha chuva, mas significa que os índices pluviométricos eles vão ser menores, a quantidade de chuva vai ser menor. Aí tem o semiárido. Esse semiárido ele é muito famoso, porque ele é o clima do sertão nordestino. E as pessoas acreditam que esse sertão nordestino, quando fala em Nordeste, todo mundo acha que o Nordeste todo é seco. Mas não, porque o Nordeste ele é imenso e ele tem vários tipos de clima. Só que um clima predominante no Nordeste é o semiárido. Ele vai ter que característica? Temperaturas anuais elevadas, ou seja, faz muito calor, e as chuvas são escassas e irregulares, ou seja, tem pouca chuva e elas são mal distribuídas durante o ano. Não chove sempre, não. Além da quantidade ser pequena, demora muito tempo entre uma chuva e outra. E esse é o clima que domina o sertão nordestino. Aí tem o clima subtropical. Esse clima subtropical, ou seja, ele já está lá próximo ao trópico de Capricórnio, naquela região ali próximo ao trópico de Capricórnio. Então, essa região aí, ele já vai ter a seguinte característica. Vai ter invernos mais frios, chuvas bem distribuídas durante o ano, ou seja, chove basicamente... Eu desliguei o áudio. Quem foi que ligou? Desliga o áudio, por favor. E esse tipo de clima, ele ocorre basicamente lá na região sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina. Então, lá você vai conseguir ver 4 estações do ano bem definidas. Por quê? É a característica do clima subtropical. Esses aqui são os climas que nós temos no Brasil. A agenda. A agenda de hoje é a leitura das páginas 127 e 128 e a atividade da página 129 a 132. Professor, é para anotar? Anota. Peraí. Professor,